nós temos aqui uma tarefa complicada que é analisar a situação política na véspera da eleição. Quer dizer, hoje é sábado, a eleição amanhã, né? O que nós não vamos fazer aqui nesse debate é justamente fazer nenhum exercício de futurologia. A eleição ela está bastante indefinida, meio que uma caixa preta. Se fosse uma eleição normal, digamos assim, uma coisa rara, a eleição normal, né? A gente diria que o PT ganharia a eleição com uma certa tranquilidade. Mas isso daí, de modo nenhum, nós podemos afirmar isso aí nesse momento. Nós temos que esperar o resultado da eleição para ver o que vai acontecer, né? Nós temos que ver não só a tendência do voto, que é difícil também de descobrir, né? Sem uma pesquisa eleitoral confiável, o país é grande, heterogêneo, etc. e tal. Mas nós teríamos também que conhecer o mais importante da eleição, que é aquilo que está acontecendo nos bastidores, por detrás da tela onde está passando o filme da eleição. Onde nós temos inúmeros elementos, negociações, acordos, traições e principalmente a fraude, né, da qual nós vamos falar aqui. Então, nesse sentido, o nosso propósito aqui é analisar as características objetivas da situação política, que, independentemente do resultado direto da eleição, elas estão presentes, né? Uma coisa que a eleição revelou nesse sentido, muito claramente, é a divisão interna da burguesia. Diferentemente de outros momentos de eleição, nós vemos que a burguesia está bastante dividida, né? Há uma divisão bastante significativa no interior da burguesia, e essa é a principal causa da indefinição da eleição. Quer dizer, as forças não estão claramente definidas, né? A relação de forças dentro da burguesia, ela não está claramente definida no panorama eleitoral. Se nós compararmos, por exemplo, essa eleição com a eleição de 1989, em que o Lula disputou com o Collor, e o Collor ganhou, naquele momento, o que a gente via era que a burguesia havia formado um bloco coeso, né? Em torno da eleição havia montado um plano para derrotar o PT, que aparecia como uma ameaça pela esquerda, né? Não revolucionária, logicamente, porque o PT nunca foi revolucionário, mas aparecia como uma ameaça pela esquerda no sentido de que poderia atrapalhar todos os planos econômicos da burguesia e levar a uma instabilidade política muito grande pelo apoio que o PT tinha da classe operária naquele momento. Bom, essa unidade da burguesia que ficava clara em 1989, hoje ela não está longe de estar clara, né? Há um setor expressivo da burguesia que apoia o Aécio Neves, né? A imprensa burguesa é uma manifestação disso, né? Eu ouvi muita gente chegar e falar assim: não, isso é só a imprensa, mas a imprensa são grandes grupos capitalistas, que por sua vez são ligados a outros grandes grupos capitalistas também. Quer dizer, não há nada de aleatório, de pequeno, no que diz respeito ao apoio da imprensa. Os bancos, há muitas manifestações de porta-vozes do imperialismo, principalmente do sistema financeiro, falando na eleição, apoiando o Aécio Neves, etc. e tal. E de outro lado, o bloco do PT conta com o apoio de vários setores da burguesia regional e da burguesia nacional em geral, né? Por exemplo, no Nordeste é um apoio muito grande de setores burgueses, oligárquicos ao PT, né? No Sudeste também há um apoio grande. Veja-se que o PT ganhou as eleições em Minas Gerais para governador. Pimentel é um típico candidato burguês, não tem nada de revolucionário, nem esquerdista, nem nada. É um típico candidato que poderia concorrer pelo PSB, pelo PMDB, por qualquer partido, inclusive com fortes ligações com o PSDB no Estado. Quer dizer, a divisão da burguesia é muito patente, é muito clara, e é isso que torna a eleição difícil de discernir, né?
Qual que é a base dessa divisão? A base dessa divisão é a economia. Tá? Vamos repetir aqui mais uma vez o que a gente já falou diversas vezes. A política neoliberal, que foi uma política com a qual os capitalistas em escala internacional, principalmente o imperialismo, tentou superar a crise, que por um período unificou a burguesia de todos os países aí em torno dela, ela foi um fracasso total. Gerou uma situação de falência, de liquidação de setores inteiros das economias nacionais, de desemprego, de fome, e foi respondida, inclusive, essa política com uma mobilização revolucionária das massas, coisa que as pessoas normalmente esquecem. O principal centro, né, de mobilização revolucionária contra a política neoliberal foi justamente o Oriente Médio, o Iraque, onde a política neoliberal foi aplicada com toda a violência, porque o país estava ocupado, havia sido derrotado na guerra, etc. e tal. E gerou uma crise internacional enorme. Na América Latina, o centro fundamental dessa política foi a Bolívia, onde o governo neoliberal foi literalmente derrubado pela insurreição popular. Uma insurreição que tomou conta das principais cidades bolivianas, enfrentou as forças armadas e derrubou o presidente da República e levou à eleição de um elemento marginal no processo político burguês, né? Um líder de massas, que é o Evo Morales. A burguesia foi obrigada a aceitar esse governo, um governo muito fora do comum, devido à crise extraordinária que se abriu lá. Então, é lógico que a tentativa de recolocar em pauta essa política, que é a única política que o imperialismo tem, vamos ter claro, ela não pode ser bem aceita nem pelos trabalhadores, nem por um amplo setor da classe média e até mesmo por um setor da burguesia. Há uma rejeição generalizada a essa política, daí a divisão. Quer dizer, se num determinado momento a burguesia esteve unificada em torno do governo FHC, e esteve, inclusive o PT, apoiando várias medidas do governo FHC, fazendo uma oposição muito amigável, ao FHC, hoje não existe mais esse consenso. Por isso que nós estamos assistindo na eleição a esse enfrentamento que poderia ter se desenvolvido até um nível muito maior do que se desenvolveu até agora. Então, quer dizer, a divisão da burguesia, que tem uma base econômica clara e política, né? Porque pode levar a uma crise política enorme, ela é um dos aspectos centrais da situação. Um segundo aspecto central da situação é o problema do plano econômico. Isso daí, o plano econômico, nós já falamos desse plano econômico que o imperialismo quer, é um plano econômico drástico, é um plano econômico tipicamente neoliberal nesse sentido, privatizações, corte nos gastos públicos, ajuste fiscal, quebra dos direitos trabalhistas, redução de salários, tarifaço, aumento da gasolina, etc, etc, etc. É um plano duro, que levaria a uma situação, muito provavelmente, de recessão com a quebra de setores inteiros da própria burguesia local. A política do PT nesse período foi de, através do BNDES, financiar determinados setores da burguesia nacional. Também financiou setores da burguesia estrangeira, porque isso aí uma coisa de modo algum impede a outra. Nós já afirmamos várias vezes que a política do imperialismo, a política do nacionalismo burguês é uma política de conciliação. Vargas era assim também. Vargas, ao mesmo tempo que ele criou a Petrobras, começou a criar a Eletrobras e uma série de outras medidas, bancos de fomento e tal, ele também foi ele que convidou as empresas automotrizes multinacionais, imperialistas, a vir para o Brasil. Quer dizer, ele
o nacionalismo, a gente chama de nacionalismo burguês não é por acaso. É porque o nacionalismo ele é uma parte da burguesia. Ele não é classe operária. Não existe uma contradição absoluta entre a burguesia nacional, o nacionalismo burguês e o imperialismo. Existem contradições, mas não é uma contradição absoluta. Então, o PT financiou aí setores do capital nacional, setores do imperialismo, e o imperialismo quer que isso daí acabe, né? Porque quem exerce a maior pressão sobre a economia mundial são, logicamente, os bancos. Eles querem uma economia que eles dizem equilibrada, né? Controle da inflação, equilíbrio fiscal, equilíbrio no orçamento, etc. e tal, para poder criar um ambiente econômico favorável ao capital especulativo. Se os outros capitalistas puderem usufruir, muito que bem. Se os outros capitalistas não aguentarem o repuxo, vão à falência e para o imperialismo, muito que bem também. Contanto que eles ganhem dinheiro. Esse é o sentido geral da política que está sendo colocada em prática. Daí é fácil de perceber que o plano divide a burguesia. Por exemplo, eu vi setores falando assim, eu vi uma propaganda de algum grupo pequenininho de esquerda dizendo o seguinte, que Lula e Dilma são duas faces do plano econômico de ataque às massas. Num certo sentido isso é verdadeiro porque o PT vai ter que atacar as massas em alguma medida. Agora que eles sejam duas faces de exatamente o mesmo plano, isso daí já é uma coisa totalmente absurda. Se o PT ganhar a eleição, um plano de ajuste vai ter que ser implementado através de uma determinada negociação e pressão com os setores que apoiam o bloco do PT. Se ganhar o Aécio Neves, também, só que o Aécio Neves e o imperialismo estariam numa situação favorável para implementar o plano de uma maneira mais direta. Pode parecer pouca coisa para quem tem uma mentalidade esquemática e sectária, né? Onde tudo é branco e preto, mas para a vida real faz uma diferença muito grande, e para a tática de um partido revolucionário faz uma diferença muito grande a forma em que vai ser implementado o plano econômico, a forma, em que medida, de que modo, com quais medidas, com quais acordos, etc. e tal. Por isso que o plano divide a burguesia. Quer dizer, há um setor importante da burguesia que não quer que o plano seja implementado da maneira como ele foi descrito pela direita e a seco, na raça. Não querem isso daí, eles querem negociar aspectos do plano. Há inclusive setores da burguesia que acreditam, tá, e isso é importante também, que eles podem fazer uma política econômica que dê conta de determinados problemas, por exemplo, controlar a inflação, controlar o equilíbrio das contas do Estado, sem passar por todo esse purgatório que a direita está oferecendo. Então nós temos toda essa situação. O terceiro item da situação política, que é muito importante, que apareceu nos últimos dias com a denúncia da questão da Petrobras, é a ameaça direta da direita de que, no caso do PT ganhar, não vai haver, como diz a imprensa burguesa, governabilidade. Isso aí foi dito com todas as letras por um cidadão chamado Geraldo Costa Neto, que é o príncipe herdeiro, né, o príncipe de Gales, do jornal Estado de Minas, um dos jornais mais importantes do país, provavelmente o maior, um dos maiores de Minas Gerais. Um jornal também ultraconservador dos Diários Associados. Ele falou que não vai ter governabilidade, quer dizer, não vai haver aquele pacto fundamental que permite, né, que a burguesia, qualquer que seja o bloco que esteja no poder, governe, quer dizer, uma oposição que se mantém dentro de um determinado limite. Ele inclusive usa
com uma metáfora que é significativa. Falou que o PT não está jogando dentro das 4 linhas, quer dizer, está passando por cima das regras do jogo. E aí ele fala que não haver governabilidade não é uma ameaça, né? Segundo ele, é uma premonição. O que ele quer dizer na realidade é que é uma premonição. Ele seria vidente, né? Como ninguém é vidente, só podemos entender que ele está prevendo aquilo que eles vão fazer, né? Quer dizer, o que eles dizem? Qual é a ingovernabilidade? De imediato, o que nós temos aí é o que diz os principais porta-vozes dessa lamentável imprensa de direita, como Merval Pereira, do Globo, Reinaldo Azevedo, da Veja, que é que se a Dilma sair vitoriosa na eleição, ela pode sofrer um impeachment logo depois do governo, por causa das acusações que apareceram na revista Veja. O que é da parte dessas pessoas, né? Precisaria ver até onde isso daí vai, uma ameaça de golpe branco na situação. Agora, o que nós vemos aqui com essa questão da governabilidade é o seguinte, é que ganha o PT ou ganha o PSDB, há uma clara tendência à polarização e não há confluência das forças para garantir a solidez e a estabilidade do governo. A polarização é um item fundamental da situação. As eleições revelaram essa polarização muito claramente. Aqui seria importante fazer uma explicação, né? Uma coisa que é um aspecto central de qualquer análise política que a maioria das pessoas não compreende. A burguesia, ela governa através de um bloco unificado de todas ou das principais forças burguesas. Por exemplo, nos Estados Unidos é simples de ver. Você tem Partido Democrata e Partido Republicano. Se esses partidos não chegam a se entender, o governo entra numa fase de instabilidade, inclusive institucional. Há impasse nas câmaras, né, há sabotagem do programa do governo do outro. Precisa haver um acordo, né, que garanta a coesão da burguesia como um todo. A função do Estado é servir como instrumento de centralização política da burguesia. É como se a burguesia toda fizesse parte de um único grande partido, que engloba todos os partidos políticos, e a centralização desses partidos políticos é através do Estado, e os partidos políticos são como frações dentro desse grande partido político burguês. Nos momentos de certa normalidade, o bloco burguês se unifica e existe uma confluência, né, do poder para um centro que se forma. Então aqui nós temos PT e PSDB, eles formam uma espécie de frente única. Quando o PSDB está no governo, eles apoiam algumas medidas, denunciam outras, mas garantem a estabilidade desses acordos. Quando muda a situação, também acontece isso daí. No Brasil, esse centro, ele vem contra a vontade de todos os integrantes do centro, ele vem se dividindo e vem se abrindo uma situação de polarização. Quer dizer, o núcleo de poder, ele se desloca do centro para os polos da situação. A eleição mostrou uma situação muito polarizada. Por exemplo, isso que esse cidadão aí do estado de Minas fala é o quê? São os ataques, que bastante leves, por sinal, perto do que poderia ser, né? Que o PT desfechou na campanha eleitoral contra o Aécio Neves. Atacou aí a corrupção, porque uma parte do acordo é assim, o PSDB denuncia a corrupção do PT, isso é normal, até certo ponto. E o PT não denuncia a corrupção dos figurões do PSDB. Isso funciona assim em quase todos os países. A direita denuncia a corrupção da esquerda
institucional e a esquerda não denuncia a corrupção da direita. Num certo sentido, isso daí é um pacto também. Bom, agora o PT atacou, rompeu o pacto, saiu das 4 linhas, como disse o cidadão, fez uma série de ataques, que eles dizem ataques pessoais, como se tudo que eles tivessem falado do PT não fosse ataque pessoal de monte. É uma coisa absurda, mas é assim que acontece. Então a situação foi para uma polarização. A base do PMDB, do PSDB, que é uma pequena burguesia, está bastante radicalizada, né? Vocês veem pelas colocações, né? PT nunca mais, fora Dilma, leve o PT com você, o PT é o pior podridão que já apareceu no Brasil, é uma radicalização da direita. O PT procurou evitar a radicalização da sua própria base, mas não conseguiu fazer isso daí. Porque o ataque da direita vem sendo muito sistemático e muito forte. Também não é que as pessoas são donas da situação política. Então, aconteceu antes e durante a campanha eleitoral uma radicalização do PT. Tanto que o PT que estava acuado, né? Vocês todos nós vimos em junho do ano passado que o PT estava acuado pela pressão da direita. Sem motivo nenhum, mas estava acuado. Agora saiu à rua, enfrentou a direita, começou a virar o jogo. Sinais de que a polarização aumenta. Né? E logicamente, como o imperialismo não vai abrir mão da situação, já atacou o Lula pessoalmente, com ameaça de processo, etc. e tal, né? Logicamente que a situação vai tender a se polarizar cada vez mais. Quer a direção do PT queira, quer a direção do PT não queira. Né? Inclusive muita gente que não apoia o PT está nesse momento claramente contra a direita. Outro sinal claro de polarização. Essa polarização, ela é uma espécie de transição para uma verdadeira polarização. Eu diria assim, é um estágio intermediário. Porque a verdadeira polarização é o quê? É entre a classe operária, o povo e toda a burguesia. Então nós entramos nesse estágio intermediário, onde é uma etapa onde deverá haver uma série de manobras políticas, né? E tende a evoluir para uma polarização entre a classe operária, o povo em geral, e a burguesia no seu conjunto, à medida que a situação avança. Bom, outro elemento muito importante para a situação política é o problema da fraude eleitoral. Nós denunciamos aqui que o primeiro turno das eleições foi fraudado em São Paulo. Né? Há muitos indícios disso, daí eu não vou entrar nos detalhes. Nós estamos tirando matéria sobre esse tema e com vários elementos. Né? Mas o importante, o que é? É que a denúncia da fraude, ela se alastrou, ela se transformou numa denúncia mais generalizada. Né? Várias pessoas começaram a falar da fraude, a gente viu aí o Protógenes, que perdeu as eleições, falou que a eleição foi fraudada, o Garotinho falou que a eleição foi fraudada, vários blogs de maior peso ecoaram a notícia da fraude. Né? Em grande medida, a gente deu um tiro de largada nessa denúncia aí, que é uma denúncia difícil de fazer, porque a burguesia coloca aquele bloqueio, né, de que qualquer denúncia de qualquer coisa desonesta é teoria da conspiração, você não pode falar. Então todo mundo no Brasil faz o papel, Brasil que é o país da fraude, né, que teve muito mais eleição fraudada do que qualquer outra coisa. Você não pode falar agora que teve fraude quando a coisa é escancarada. Mas o fato de que tenha se generalizado a denúncia da fraude tem uma importância política muito grande. Primeiro porque coloca em xeque a tentativa golpista da direita. Mas mais importante, de maior alcance do que isso, é que a fraude coloca em xeque
a ditadura, o monopólio político dos partidos burgueses sobre a representação parlamentar. Nós podemos aqui, sem muito esforço, dizer o seguinte, que se acabar com a fraude, o que é que vai acontecer? Muitos desses partidos burgueses eles vão simplesmente desmoronar. Eles já vivem da fraude há muito tempo. O Brasil, num certo sentido, é como uma república velha. Durante a eleição saiu uma denúncia que mostra claramente esse fato. Falou que a empresa que controla as urnas eletrônicas no Amapá é ligada ao Sarney. Bom, apareceu essa denúncia. Agora, quem que controla no Alagoas? Quem que controla em Sergipe? Quem que controla na Bahia? Quem que controla no Rio Grande do Norte? Em cada estado, a oligarquia local controla as eleições. É uma coisa óbvia. Isso daí é um dos grandes obstáculos, provavelmente maior, inclusive, do que a quantidade de dinheiro que é jogada nas eleições, para que uma esquerda se apareça representada aí, né, no sistema político nacional. Se cair por terra, a fraude, ou digamos, cair por terra é mais complexo, mas se ela começar a ser demolida, entrar em crise o sistema fraudulento, isso daí vai abrir uma perspectiva totalmente diferente na luta política no Brasil, com o desmoronamento da engrenagem central desse regime pseudo-parlamentar, que é o sistema partidário brasileiro. Os partidos há muito tempo estão em crise. PMDB, etc. e tal. Se deixar o eleitorado solto, eles perdem a eleição. Isso fica claro também na insistência da reforma política. Por que eles querem a reforma política? Porque vão começar a aparecer partidos de direita, de esquerda, de centro, de nada, malucos, partido, sei lá, qualquer coisa. O Partido Novo, por exemplo, que é um partido de direita meio esquisito. E vai ganhar a eleição. O pessoal já falou, alguns partidos aí pequenos já elegeram, conseguiram financiamento de determinados capitalistas, que saíram do curral eleitoral dos grandes partidos e elegeram gente. Se continuar assim, haverá uma desintegração total do sistema partidário. Então, quer dizer, a denúncia da fraude que veio à tona na eleição é meio que um começo da implosão de uma das molas mestras da ditadura política que existe no Brasil. E isso daí aponta não para um regime democrático, estável, bonito e amável, para uma crise, mas sim para uma crise de enormes proporções. Bom, para concluir, a gente poder fazer um debate, né, queria fazer uma observação sobre o problema das classes sociais. Né? Nós temos que entender o seguinte, a burguesia necessita, para controlar o país, seja ela de direita, seja ela de esquerda, do apoio da pequena burguesia. Toda essa campanha que a gente vê da corrupção do PT é um esforço da direita para conquistar uma maioria da pequena burguesia e assim controlar a situação política geral. O que é o pequeno burguês nessa relação de classe? Fundamentalmente ele é uma espécie de capataz da classe operária e do povo. Ele está lá para controlar o povo em nome da burguesia. Se você vai numa fábrica, você tem lá os gerentes, todo supervisor, etc. e tal, que não são operários, né? Na realidade são uma pequena burguesia, que controlam diretamente o trabalho dos operários lá e evitam que os operários levantem a cabeça. Em todos os lugares você tem isso aí. Na universidade, a burocracia universitária controla a revolta estudantil. No bairro, você tem lá o advogado, você tem o juiz, tem as instituições, mas tem também os intelectuais da pequena burguesia que controlam a situação. Bom, essa campanha, né, sistemática da imprensa, ela produziu um fenômeno, ela vem produzindo um fenômeno também interessante que diz respeito à polarização. Primeiro porque a base direitista do PSDB está cada vez mais radicalizada e nós vimos aí o surgimento de vários grupos de extrema-direita que estão insatisfeitos com o que eles consideram que é uma moderação do PSDB.
São esses setores que falam em ditadura militar, e que o PSDB, na realidade, ele faz como toda direita conservadora faz com a extrema-direita, ele faz um namoro, né, com esse setor, levantando algumas questões morais, porque esse é um setor que se apoia muito em questões morais, como o aborto, como maioridade penal e tudo mais, para dar a impressão de que eles vão ser um governo, né, mais direitista de combate aos inimigos da classe média e da burguesia, do chamado cidadão de bem. Né? E logicamente que o outro fenômeno acontece também. Do lado esquerdo, há uma série de setores que já evoluíram além do PT. Eu diria, inclusive, que a tendência do lado esquerdo é bem mais forte do que a tendência do lado direito. Né? Aqui nós temos que assinalar um fenômeno que é muito importante, que apareceu na eleição. A propaganda de determinados setores da esquerda pequeno-burguesa, como o PSTU e o PSOL, tem levado a uma confusão extraordinária na ala esquerda, que tende a perder um setor, ou confundir de uma tal maneira um setor, que acaba ficando a reboque da direita fascistizante da classe média. Né? A gente vê aí vários grupos, né? Vários grupos e indivíduos em vários lugares que estão apoiando Aécio Neves e que não estão apoiando só Aécio Neves, começam a apoiar Raquel Sherazade. Porque apoiar o Aécio Neves, esse que é um problema também, precisaria deixar claro, é apoiar toda a corja fascista que está com ele. É impulsionar aí a direita fascista. Vamos supor que alguém mal informado considere o Aécio Neves como um democrata com cores conservadoras. Seria um absurdo, mas poderia se pensar isso daí. Vamos supor que a pessoa pensasse assim. Mas já a trupe do Aécio Neves não é democrática com cores conservadoras de modo nenhum, não dá para disfarçar isso aí. Silas Malafaia, né? O pessoal do Instituto Milênio, os grupos de extrema-direita, os que pedem a volta da ditadura, Raquel Sherazade, a Veja. Isso é tudo direita mesmo, inclusive extrema-direita fascista mesmo. Então, quer dizer, a confusão, ela impede o desenvolvimento. Impede não, palavra errada. Ela cria um obstáculo, né, que precisa ser superado ao desenvolvimento de uma esquerda que vá além do PT. Essa esquerda que vai além do PT é aquela esquerda que fala assim: o PT é de esquerda, mas é muito moderado, precisamos de uma coisa mais radical. Esse é o único setor de esquerda que existe no país. O cara que fala fora PT, não aguento mais a corrupção, ele não é de esquerda, ele é de direita. E por aí não há caminho nenhum para a evolução. Né? Quero lembrar, para finalizar, que não é a primeira vez que isso acontece e não é a primeira vez que a gente vê essas figuras da esquerda pequeno-burguesa envolvidas. Na Argentina, né, os irmãos aí, os pais do PSTU, apoiaram a direita contra o nacionalismo burguês em várias oportunidades, inclusive apoiaram abertamente o imperialismo norte-americano. No Brasil, grupos pequeno-burgueses também apoiaram a direita contra o governo Vargas, em nome da luta contra a corrupção, e ajudaram muito a confundir o panorama e levar tudo para o golpe militar de 64. Então, o combate a essa política direitista dentro da esquerda é uma prioridade fundamental.